E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, votou para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários. Segundo Toffoli, a norma atual, que exige ordem judicial para remoção de conteúdos, é inconstitucional. Entendo ser inconstitucional o disposto no artigo 19, caput e parágrafo 1º do MCI e, por arrastamento, os demais parágrafos do referido dispositivo legal, por ficarem esvaziados de qualquer sentido sem condicionamento da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet ao descumprimento de uma ordem judicial prévia específica. Que é hora de superar a ideia equivocada de que a internet é uma terra sem lei. As relações que se desenvolvem virtualmente são todas elas, sim, passíveis de responsabilização. E o ordenamento jurídico nacional é inteiramente aplicável às condutas praticadas nas plataformas digitais. Aquilo que é lícito no mundo físico material também é lícito no mundo virtual e vice-versa. O que é ilícito no mundo físico é ilícito no mundo virtual. No julgamento, Dias Toffoli ironizou o valor das multas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra a rede social X. Nos Estados Unidos, em 2019, o Federal Trade Commission, FTC, aplicou multa de 170 milhões de dólares. Ministro Alexandre, as suas multas foram muito leves, se comparadas a essa. Repito, podemos rever. E a gente vai comentar essa decisão do ministro Dias Toffoli, falar mais sobre a regulamentação das redes sociais. O nosso contato agora é com o advogado constitucionalista André Marcília. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Marcília, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês. É um prazer. Doutor Marcília, quero começar pelo voto do ministro relator, Dias Toffoli, que acabou declarando a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Alguns juristas já estão muito preocupados com esse entendimento do ministro Dias Toffoli. Claro que outros ministros ainda vão se debruçar sobre o tema, mas eu gostaria primeiro da sua avaliação sobre o que definiu o ministro Dias Toffoli, no sentido de que as empresas agora poderiam ser responsabilizadas mesmo antes de receberem uma ordem judicial ou uma notificação judicial, como a denúncia aí, de um usuário de uma rede social. Olha, Paula, a decisão do ministro Toffoli é uma decisão de quem não entende de liberdade de expressão ou não gosta de liberdade de expressão, ou pelo menos não gosta de algum tipo de liberdade de expressão ou de algumas pessoas que utilizam a sua liberdade nas redes, porque ela é toda errada. Não tem como a gente... Veja, ela parte do princípio de que é inconstitucional o artigo 19. O artigo 19 fala que é necessário uma ordem judicial para excluir conteúdos, ou seja, para limitar a liberdade de expressão. Como é que é inconstitucional exigir o judiciário para limitar um valor como a liberdade de expressão? Quer dizer, é uma decisão contra o próprio judiciário, não faz o menor sentido. E a decisão ela avança e vai sendo problemática em todo o avanço que ela faz. O voto do Toffoli, ele coloca duas balizas péssimas. Uma delas é de que as pessoas podem notificar agora as plataformas quando houver um conteúdo ofensivo. O que é um conteúdo ofensivo? A ofensividade não é um ilícito, porque eu, por exemplo, posso entender que os votos dos ministros são ofensivos, então eu posso notificar a plataforma e ela retirar. A ofensividade não é o ilícito. O ilícito é a intenção de humilhar ou rebaixar ou ofender alguém. O conteúdo ser ofensivo para alguém não significa que ele é ilícito. E a decisão vai errada nesse sentido. Vai errada também no sentido de que as plataformas ficam obrigadas a retirar proativamente, ou seja, sem ordem judicial e sem notificação, elas são obrigadas a retirar por conta própria conteúdos que atentem contra o Estado democrático. O que é isso? Hoje, no Brasil, tudo atenta contra o Estado democrático na visão dos juízes. Ou então, notícias que sejam falsas. Isso não está legislado. Fake
news ou notícias falsas ou desinformação, isso são conceitos que não estão na nossa legislação. Então as plataformas vão ser obrigadas a retirar conteúdos proativamente que sequer estão legislados. Entrega, obviamente, a elas a necessidade de que sejam censórias para que não sofram sanções. E quais são essas sanções? Veja, Paula, aí é um problema até que nem é dessa votação do Toffoli, mas da votação que também está na pauta para depois deles regularem as redes. Há outras duas ações que tratarão de quais são as sanções das redes sociais, ou seja, se elas podem, por exemplo, ser suspensas. E, óbvio, a gente tem um precedente da suspensão do X que vai guiar esse voto. Então, se as plataformas não se comportarem da forma que o STF deseja, elas vão, sem dúvida alguma, poderem ser suspensas. Então, não é que nós não temos lei, como disse o ministro Toffoli, não é que a internet é uma terra sem lei, era uma terra sem a lei que eles gostariam que houvesse. Agora haverá, e isso prejudicará a liberdade de expressão, sem dúvida alguma, nas redes sociais e colocará contra a parede as plataformas em relação à relação dela com os usuários. Doutor Marcília, deixa eu abrir aqui a rodada para os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel também tem uma pergunta. Professor Marcília, boa noite. Obrigada pela entrevista e tantos esclarecimentos. Professor, eu estava lendo exatamente o voto, né, do ministro Toffoli e parece que nós estamos no dia da marmota, né, porque parece que ele fala muito, até faz uma relação quase direta com o PL 2630, o PL da censura, que depois trocou de roupa, virou o PL 8889. Ou seja, a sensação que eu tive, professor, é que é uma insistência absurda na censura. O senhor vê alguma relação do voto dele com esses dois PLs, os dois que visam a censura? Boa noite, Ana. Toda a relação. E é por isso, inclusive, que agora não adianta os juristas ou as entidades ficarem preocupadas. Agora é só hora de lamentar. A preocupação devia ser quando tudo isso foi preparado, e foi preparado com muito cuidado, vamos dizer assim, pelos ministros. Como você bem observou, é um recorte, o voto do Toffoli é um recorte e cola da resolução 23732-24 do TSE. Então, nas últimas eleições, já vigorou uma resolução do TSE que era um recorte e cola do PL das fake news, o chamado 263020, o do Orlando Silva. Aquele PL inspirou a resolução e a resolução agora inspirou o voto do Toffoli. Ou seja, todo esse tempo eles estavam preparando uma regulação que era o PL das fake news, vamos dizer, um pouco piorado. Piorado porque o PL das fake news pelo menos seria feito pelo Congresso. Agora nem isso é feito pelo Judiciário. Então, sem dúvida alguma, sua observação é pertinente e é justamente porque ela vem nesse percurso que é muito difícil acreditar que os outros ministros refutarão essa visão do Toffoli. Esse voto do Toffoli me parece falar em nome da corte como um todo e não me parece ter sido um voto isolado e nem preparado do dia para a noite. Alexandre Garcia. Doutor Marcília, o senhor falou no argumento do Supremo de que qualquer coisa é agressão à democracia, né? É agressão à democracia contrariar a Constituição. Agressão à liberdade de expressão é agressão à democracia. Agressão à vedação da censura é atentado à democracia. Mas está me parecendo aí que o Supremo quer lavar as mãos e transferir a censura para as plataformas. A plataforma vai ficar de tal maneira sob pressão da justiça e tomar iniciativa, sendo que a plataforma já tem princípios éticos claros, aceitos por todo mundo, de coisas óbvias, e já todo mundo que participa das plataformas sabe disso. Mas impor uma censura antes que o judiciário se manifeste, parece ser uma transferência, né? O Supremo quer impor a censura, enfim, às empresas que recebem as mensagens da rede social. Boa noite, Alexandre. Perfeito. Seu comentário, concordo plenamente, é isso. Eu tenho dito que é uma terceirização da censura. Eles delegam para as plataformas aquilo que hoje tem sido incômodo a eles fazer sem nenhuma lei.
Como não há nenhuma lei, é difícil. Veja, a gente está desde 2019 excluindo, o STF está desde 2019 com o início dos inquéritos das fake news, excluindo conteúdos das redes sociais com base em leis que não existem. Então eles retiram fake news, desinformação, negacionismo, discurso de ódio. Sabe quais desses conceitos estão legislados no Brasil? Nenhum. Então desde 2019 o STF está agindo sem lei e derrubando conteúdos e banindo contas e banindo pessoas das redes sociais baseado em nada, numa abstração, na sua própria subjetividade. Então isso é um incômodo para a corte. Me parece que agora eles vão jogar o rojão no colo das plataformas e obrigarão as plataformas a fazer isso, porque se não fizerem serão multadas, suspensas, banidas, como aconteceu com o X. Então é uma terceirização da censura que é feita às plataformas, mas que, claro, de alguma maneira, eu creio que as plataformas censurando agora os usuários, isso também será judicializado. Quem se sente censurado vai judicializar contra a plataforma, isso vai para a primeira instância, passa para a segunda, vai voltar para o colo do Supremo a longo prazo. Mas, pelo menos, creio que com isso eles vão sentir um certo alívio em tirar da sua mão uma bomba relógio, que é a censura que tem sido promovida nesse país por eles, por protagonismo do STF, desde 2019. Como é que é possível dizer que nós não temos leis suficientes no Brasil para tratar das redes? Eu advogo com redes sociais todos esses anos, baseado em quê? Baseado nas leis que nós temos. E está tudo certo, está tudo bem. As universidades ensinam direito digital nas redes sociais, cadeiras de universidades, com base em quê? Base nas leis existentes e está tudo certo. Nós temos o Marco Civil, tudo funciona bem. Como eu disse, o problema é que as leis que existem, elas não permitem controle de conteúdo. Elas permitem que o conteúdo seja, depois de veiculado, responsabilizado, o seu usuário seja responsabilizado pelo que disse, mas não permitem controle de conteúdo e, sobretudo, censura prévia, controle prévio de conteúdo. E é isso que o STF gostaria ou gostará de fazer. No entanto, como você bem observou, Alexandre, isso não está na Constituição. Então, a lei que o STF deseja para as redes e fará é uma lei inconstitucional. Pergunta agora de Adalberto Piotto. Doutor Marcília, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. Nós estamos com o Supremo translocado. O senhor me permite a expressão, mas ele avança sobre onde ele não pode estar, ele reescreve a Constituição, ele legisla, o senhor acabou de dar um exemplo, essa lei não existe, ele está criando uma lei, ele afronta, na verdade, essa lei, por exemplo, do Marco Civil da Internet, é de 2014. Ela está sendo aplicada desde 2014, nós estamos em 2024, já faz 10 anos. E ela serviu de base, sim, até porque o artigo 19, que o ministro Toffoli considera inconstitucional, e o senhor fez menção a isso logo no seu primeiro comentário aqui, ele dá a decisão à justiça de perceber se aquilo foi um excesso ou não e determinar que o conteúdo aquele especificamente seja retirado. Mas eu passo pelo crivo da justiça, quer dizer, o Supremo simplesmente ignora todas as outras instâncias, como já fez em outros momentos. Diante desse ambiente de um Supremo que deveria ser o pacificador, hoje ele é o gerador de insegurança jurídica, por onde podemos ir? Porque eu precisaria de uma resposta do Congresso, que em outros momentos se dobrou. Espero que não faça dessa vez, mas qual é a saída para um momento como esse? Pois é, você lembrou bem. Aliás, o Marco Civil completou 10 anos. Foi uma comemoração que houve há poucos meses. Inclusive, foi comemorado ou festejado pelos próprios ministros do STF, que agora entenderam que o Marco Civil é inconstitucional. Então, a gente tem 10 anos uma lei vigorando tranquilamente, todos felizes com ela, comemoram-se 10 anos dessa lei e agora ela é inconstitucional. E como é que é possível pensar, né? Eu repito, é muito grave isso. Como é que pode ser inconstitucional exigir o judiciário para restringir a liberdade de expressão, que é um valor pétreo na nossa Constituição, pétreo, ou seja, o Constituinte entendeu que sequer poderia ser modificado, era de pedra, um valor de pedra. Então, é necessário que a gente perceba que o STF tem feito é uma espécie de redação livre, aquelas de escola, né? Redação livre.
coloque o que você desejar no papel. Tem sido assim a interpretação deles da Constituição. Uma lousa em branco que cabe qualquer coisa, né? Não é possível que isso seja um diálogo com a Constituição, não é possível que isso seja um diálogo com o Marco Civil e não é possível que isso seja em razão de um desejo da sociedade, até porque os desejos da sociedade devem ser atendidos pelo Congresso e não pelo Judiciário. Então a gente, infelizmente, está aqui cercado, né? E muitas vezes eles, inclusive, mencionam regulações feitas lá fora, ou internacionais, ou legislações norte-americanas, todas elas feitas pelo Congresso. Nenhuma delas feita pelo Judiciário. A gente tem aqui um vício de origem. E como você bem menciona, Piotr, o Congresso ele também é vítima desse processo todo. A gente viu nos últimos dias a imunidade parlamentar tendo sido relativizada. O STF tinha uma jurisprudência que era, no mínimo, a fala da tribuna é plena. Agora nem a fala da tribuna é plena. O deputado Van Hatten foi vítima disso agora. Então, o STF ele relativiza a sua própria relativização de uma interpretação constitucional em relação à imunidade, entende que os parlamentares, se votam a anistia, eles antecipam e dizem que é inconstitucional. Se não votam a regulação, eles dizem que o Congresso foi omisso e fazem a regulação. Se os deputados falam, eles dizem que aquilo a imunidade não é plena. Então, para que serve o plenário? Então, de alguma forma, o Congresso hoje está rendido. A função mais importante de um parlamento é poder enfrentar os abusos dos demais poderes. E hoje o parlamento não consegue fazer isso. Então, o que resta a nós todos, de alguma forma, é denunciar isso como um abuso, como uma espécie de estado de exceção em que o judiciário se sobreleva aos demais poderes. E a sociedade como um todo, enfim, precisa estar atenta de que isso está acontecendo e cobrar que o Congresso pelo menos siga com coragem, ou pelo menos alguns congressistas que têm se colocado com coragem sigam fazendo esse trabalho, porque é o que nos resta, Piotr.